Certo, agora que a gente já montou a interface administrativa, a parte básica, vamos criar a listagem de áreas. Tá? Vamos começar por uma tabela fácil, que é a de áreas. A de área ela tem dois campos, então você vai precisar mostrar duas colunas na listagem, né? Uma para mostrar o nome e outra para o editar ou excluir. Bem simplesinho. Para isso eu peguei aqui no PHP mesmo, cadastrei alguma coisa em áreas, também cadastrei em trabalhos e também cadastrei em trabalho áreas, que essa vai ser a sequência de tabelas que a gente vai fazer aqui na view. Vamos começar pela listagem de área então. Como a gente viu, a gente precisa ter uma view de área e a gente precisa ter um controller da área. O que o cliente sempre vai chamar no browser vai ser o controller, tá? Então os links, o CSS, tudo que é coisa sempre relativo ao controller. Quando o cliente vem aqui em áreas, ele está chamando o controller da área e o controller está mandando o processamento lá para o Smart e passando as coisas para a view. Então vamos lá. Uma listagem de área então seria mais ou menos uma tabela, como a gente costuma fazer com qualquer listagem de dados, né? Essa tabela ela tem uma linha, que é a linha de cabeçalho, que isso aí é fixo, né? Deixa eu ver. Então vai ter o nome da área e ações. As ações vai ser o editar e o excluir lá depois. Vou copiar isso aqui e largar isso para baixo. Beleza. A diferença é que aqui vai ter o nome da área dinamicamente, né? Conforme isso aqui vem do banco de dados. Então o que a gente precisa? Essa segunda linha de dados da tabela ela é dinâmica. Conforme quantos registros houverem no banco de dados, essa região deve ser repetida, né? Se a gente fosse fazer da maneira tradicional, a gente abriria um bloco PHP aqui e abriria um while, né? Faria um loop, né? Mais ou menos assim. Isso não é correto, porque na view a ideia é que a gente bote o menos de programação possível, certo? Então nada de ficar abrindo PHP aqui, enfim, tá? Não é essa a ideia. Mas então como é que a gente vai fazer uma lista que a gente não sabe quantas linhas vai ter na tabela? Bem, o Smart ele tem algumas coisas legais. Uma delas você pode fazer laços no Smart, tá? Um dos laços mais tranquilos para se trabalhar é o for each, tá? Que nem o for each no PHP, bem tranquilo. Então você abre for each e diz assim: para cada um from lista, o item vai se chamar row. Por exemplo, vai se chamar row, tá? Então o que você faz? Aqui embaixo você vai pegar o row em qual coluna você deseja. No caso, o nome da área. Nome área. Vocês lembram que no PHP isso aí seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Imaginamos que esse for each seja um fetch assoc, um MySQL fetch assoc, né? Um while indicado no MySQL fetch assoc. Se no PHP isso seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Echo row no índice nome área. Olha o que aconteceu. Para mim pegar o índice nome área, eu tive que abrir um colchete, abrir uma aspa, colocar o nome do índice, fechar a aspa, fechar colchete. Isso ainda tinha que estar dentro de um echo no PHP. Tá? Então, isso é o que a gente quer evitar nas views. Na view não é para ter programação. Na view é simplesmente visualização. Essa sintaxe de você poder acessar o índice de um array a partir de um ponto, por exemplo, esse aqui é o array, ponto, o índice que eu quero acessar. Como a gente faria assim, o Smart chama isso aí de Suite Accessors,
ou seja, acessos doces, adocicados, porque é fácil, né? A sintaxe fica bem mais tranquila. Aqui a gente vai ter então um botão de edit e um botão de delete. Tá? Mas essa lista, né, como a gente viu, vamos atualizar aqui. Está aqui já a nossa tabela. Eu vou colocar uma borda para facilitar a visualização. Border Rule. É claro, vocês deviam fazer lá no CSS, né? Muito mais tranquilo. Olha o que aconteceu. Como o nosso índice lista, nosso array de dados lista, ele não foi preenchido, ou seja, não vai passar nesse for each, o que o Smart fez, ele simplesmente não renderizou. Então é tranquilo se você não tiver dados. Olha que ele montou a nossa tabela. Só aquela primeira linha que era estática, aquela segunda linha que vem aqui dentro, que seria dinâmica, ele não fez. Porque o índice lista não tem valor. O que a gente precisa fazer é lá no controller dar valor para o índice lista, né? Bom, isso é para ser uma listagem de áreas. Então o que a gente faz? A gente já fez toda a modelagem, né? E então a gente quer pegar uma listagem de áreas. A gente tem que fazer um request do controller para model. E a gente sempre vai iniciar require once. A gente sempre vai pegar um objeto que está dentro do core, tá? Porque o core ele vai incluindo todos os demais, tá? Então, se eu quisesse fazer um objeto de área para trazer a lista de áreas, eu faria assim, ó, A vai receber o new áreas, certo? Agora eu instanciei, agora A é um objeto do tipo áreas e que ele foi declarado lá no core de áreas. O que eu faria? Eu diria que uma variável lista vai receber o A no método select, tá? Select, bem simples. Lembra que o select ele já trazia a listagem de áreas. Então, qual seria o próximo passo? Smart, no método assign. Lá na view, ele está esperando uma variável que se chama lista, né? Deixa eu dar uma conferida, tá vendo? Ele está esperando uma variável que se chama lista. Então, ele vai passar no controller uma variável que se chama lista, com o valor de lista. Salvando, vamos rodar e ver o que aconteceu. F5. Muito bem. Eu só devo ter escrito errado o nome do índice lá no meu... não era o nome do índice não. Aqui não vai esse cara aqui, tá? Perdão. Só vou atualizar aqui, já deve ter funcionado. Ó, beleza. Vocês viram então que é moleza você fazer uma listagem de dados, uma vez que você já tem um objeto definido, uma vez que você tem tua view definida. Vamos deixar isso aí mais curto ainda. Olha o que daria para fazer. Em vez de criar uma variável, a gente podia passar direto aqui, ó. Pronto. Então, com duas linhas de código, com duas linhas de código PHP, a gente fez uma listagem de áreas. Tranquilo, né? Bem melhor do que ficar escrevendo SQL. Certo. Isso é numa tabela que é relativamente simples. A gente não tem chaves estrangeiras, a gente não tem chave composta. Que é o caso da tabela de áreas, se não me engano, a de eventos também, a de pessoas, a de trabalhos. Opa, eu não tinha feito o controller desses caras aí. O de eventos também é bem assim, não tem nada diferente. O de funções tem chave estrangeira, o de pessoa não tem. Vamos fazer agora a listagem desse cara aqui, ó, trabalhos áreas. Porque aqui é uma situação interessante, a gente tem duas chaves estrangeiras. E não adianta a gente mostrar uma tabela. O trabalho 1 tem a área 3, o trabalho 2 tem a área 5, 6 e 7. Isso aí não diz nada para o usuário. A gente deveria dizer que o trabalho 1, que é o trabalho 1, tem a área, deixa eu ver qual é a área 3, sobre humanas. Tá?
e assim por diante. Então, como a gente faria essa listagem com chaves estrangeiras? Primeira coisa, que campos a gente quer mostrar? Trabalho área. Então, a gente vai mostrar o título do trabalho e o título da área. E do lado, uma outra coluna para editar e excluir. Então, são 3 colunas na tabela. E é isso aí. Vamos lá para o trabalho área para view. E vamos já criar a nossa tabela para exibir isso aí. Table, border. Eu vou colocar borda para ficar mais visualizável. Mas é claro, ajeitem isso no CSS e depois façam um layout de designer, não um layout de programador como eu estou fazendo. Estou fazendo isso só para o vídeo tutorial ficar curto, porque senão a gente precisa de mais tempo, né? Cuidando de vários detalhezinhos. Então a gente tem 3 colunas. Essa aqui é a coluna que é a linha que é dinâmica, conforme os dados que vêm do banco de dados. Então a gente vai ter o trabalho, a gente vai ter a área, muito bem, e as ações. Mesmo esquema, a gente vai fazer um for each aqui, né? For each from lista, que seja, e o item vamos chamar de row, tá? Pode ser esse padrão de nomenclatura, não tem problema nenhum. Vocês podem colocar também o nome que quiserem. For each. Fecha o for each. E aí o que a gente vai trazer? Vamos deixar por enquanto aqui e vamos lá no controller para ver como a gente vai trazer o nome do trabalho e o nome da área também. Vamos ajeitar as coisas lá no controller. Tá? No controller a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Deares. Require once da core, sempre vai instanciar um objeto da core em trabalho áreas. Aí eu vou pegar o TA, vai receber o new trabalho, não é para ser trabalhos, é para ser trabalhos, beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, print array do TA no método select. O método select, vamos ver o que traz o método select. Eu dei um print array no controller só para debugar o que está trazendo o método select. Se eu rodar isso, vamos ver o que acontece. O método select está trazendo um array com o código do trabalho 1, código da área 3, código do trabalho 2, código da área 5. Exatamente a informação que a gente não quer. Por isso mesmo, quando a gente implementou as actions, nas tabelas que tinham chave estrangeira, em algumas a gente fez o método selectInner. Lembra que o selectInner ele trazia o nome dos campos que eram chave estrangeira. Então agora, se eu chamar o método selectInner, eu tenho um campo chamado título e tenho um campo chamado nome área. E é exatamente isso que eu preciso. Tá? Então, lá na minha view, eu vou chamar row em título, que é o título do trabalho, e row em nome área. Aqui o que eu vou fazer? Em vez de dar esse print array, que era só para fim de debug, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o TA ele vai ser o valor que vai ser passado para a lista. Então o smart do controller passa do controller passando para view. Eu quero que o controller passe para view a variável chamada lista com o seguinte valor. O trabalho área no método selectInner. Salva, executa e está aqui. Então o trabalho 1 é da área sobre humanos, trabalho 2 é do ar, trabalho 2 é da imaginação, trabalho 2 é também Power Ranger. Desculpem pela criatividade, mas é o que saiu num domingo à tarde. Tá? Então, listagem, vocês viram que é muito fácil. Com pouquinhas linhas de código a gente faz uma listagem standard, né?
bem tranquilo, uma vez que a gente tem implementado tudo certinho nas camadas para baixo, ou seja, controller, action, model, database e configuração. Tá? No próximo a gente já vai ver como implementar essa funcionalidade de delete. E é isso aí, até mais.